Tem temporada que engana. Você olha a tabela final, vê o campeão, vê os números frios, e se parar aí, você perde completamente a história real do que aconteceu na pista. 2025 é exatamente esse tipo de ano. Porque se a pergunta for quem foi o campeão, a resposta é simples. Mas se a pergunta for quem foi o melhor piloto da temporada, aí a conversa muda de nível. E muda bastante. Vamos começar do início. O meu top 5 não é sobre quem teve o melhor carro ou quem teve a melhor sorte, mas sim quem realmente entregou o máximo de si com o que tinha e com o que a temporada deu a eles. Essa é a verdadeira medida de um grande piloto. E com isso em mente, vamos a eles. Lembrando que, como sempre, a opinião de vocês é essencial, então não deixe de comentar. Ah, e já aproveitando para lembrar de uma coisa. Se você curte o conteúdo do canal e quer apoiar o canal, dá uma olhada na Auto Fórmula. É o melhor lugar para quem realmente entende de Fórmula 1 e quer estar sempre com os melhores produtos. E se você for lá, use o cupom MOTOR01 para garantir 10% de desconto nas suas compras. Não perde essa chance. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos ao que interessa. Em quinto lugar, e começando de forma um pouco polêmica, está Oscar Piastri. Não é que ele tenha sido um piloto ruim, muito pelo contrário. Piastri teve um começo de temporada impressionante, mas o que não dá para ignorar é o desfecho. Ele estava com o campeonato nas mãos até certo ponto, mas quando a pressão aumentou, ele vacilou de forma inexplicável. Não são só os erros cometidos, mas o momento em específico em que eles ocorreram. Baku, por exemplo, foi um daqueles momentos em que qualquer outro piloto com um pouco mais de experiência teria segurado a pressão, mas Piastri cedeu. E aquele erro foi mais do que uma simples falha, ele custou caro. Ele estava na frente no campeonato e, de repente, viu o título escapar pelas mãos. E quando você perde essa oportunidade, especialmente com o talento que ele tem, isso acaba pesando no ranking final. O problema de Piastri foi que, ao longo da temporada, ele não conseguiu segurar o ritmo quando mais precisou. Ele teve mais de uma chance de consolidar sua liderança, mas quando chegou o momento crucial, a ansiedade e a falta de experiência falaram mais alto. Isso custou a ele, e não dá para deixarmos isso de lado. Então, apesar de ter sido um piloto muito sólido, a inconsistência e a queda de rendimento o colocam em quinto lugar. Em quarto lugar, George Russell. O piloto da Mercedes não teve exatamente o ano dos sonhos, mas também não fez por merecer a crítica pesadíssima que outros poderiam esperar. Ele teve um bom ano, sendo uma das figuras mais consistentes do grid, sem grandes erros, sempre tirando o máximo de um carro que, convenhamos, não foi feito para disputar o campeonato com Red Bull e McLaren. Russell foi um dos poucos que, quando a Mercedes teve chance de brigar por vitórias, ele aproveitou ao máximo. Ele conquistou 2 vitórias em 2 corridas em que a Mercedes realmente poderia vencer. Um feito e tanto, considerando que o time não tinha o carro mais rápido. Isso mostra a qualidade do piloto. Ele pode não ter tido o melhor pacote, mas sempre foi eficiente, estratégico e muito sólido. Porém, quando comparamos com o top 3, faltou um pouco mais. E é exatamente por isso que ele está em quarto. Agora, a terceira posição é onde a coisa fica interessante. E ela vai para Charles Leclerc. Eu sei, o cara é talentoso, o cara é rápido e sim, ele tem a qualidade para ser campeão mundial. Mas a Ferrari, mais uma vez, deixou ele na mão. E por mais que isso não seja um problema só dele, ainda assim pesa bastante na análise de quem foi o melhor piloto da temporada. Leclerc foi um piloto de top 3, mas teve uma temporada frustrante. A Ferrari continuou a não entregar um carro competitivo suficiente e por mais que ele tenha mostrado qualidade para brigar em algumas corridas, o carro simplesmente não estava à altura das expectativas. Mesmo assim, ele ainda foi o melhor da Ferrari, o que só reforça o quão bom ele é, já que a equipe simplesmente não entregou o necessário. Leclerc esteve entre os melhores em várias corridas, especialmente quando teve a oportunidade de lutar por pódios. No entanto, a Ferrari não ofereceu a ele a chance de brigar pelo título, e para um piloto com tanto potencial, isso é uma verdadeira tragédia. Esse ano foi mais uma chance desperdiçada para ele. E é triste ver que em um campeonato tão competitivo, um piloto tão bom como ele continua preso a um time que não entrega o pacote certo para um título. E se você está se perguntando por que o Leclerc não está em uma posição mais alta, é simples, ele foi bom, mas não o suficiente. Não para um piloto com seu talento que deveria estar brigando em outro nível. E por mais que ele tenha sido muito bom dentro das limitações da Ferrari, o ranking aqui é sobre quem realmente aproveitou cada oportunidade, quem foi além. Seguindo esse ranking, a segunda posição fica com Lando Norris, o campeão mundial de 2025. Isso já deixa muita gente desconfortável, porque existe essa ideia quase automática de que o campeão foi obrigatoriamente o melhor piloto do ano.
Só que a Fórmula 1 não funciona assim. Nunca funcionou. E 2025 é mais um exemplo disso. O Norris foi eficiente, muito eficiente. Ele venceu corridas importantes, esteve presente nos momentos certos e conseguiu fazer exatamente o que precisava quando o campeonato entrou naquela fase em que cada detalhe pesa toneladas. O Lando de 2025 é um piloto muito mais maduro do que o de anos anteriores. Isso é inegável. Ele lidou melhor com a pressão, errou menos em momentos decisivos e soube jogar o jogo do campeonato. Mas quando você olha o ano como um todo, corrida por corrida, fim de semana por fim de semana, fica claro que não foi uma temporada dominante. Houve erros em classificação, houve corridas em que ele simplesmente não tinha resposta nem para o próprio companheiro de equipe. Teve um trecho do campeonato, antes das atualizações mais importantes da McLaren, em que o Piastri parecia estar em outro nível dentro da mesma equipe. Isso pesa bastante na análise fria. O título do Norris nasce principalmente de 2 finais de semanas absolutamente cruciais: México e Brasil. Ali ele entregou, ali ele foi decisivo. E isso conta muito. Mas fora essas janelas específicas, o Norris não controlou a temporada, ele reagiu a ela. Soube aproveitar as oportunidades quando surgiram, mas não impôs um domínio constante ao longo do ano. Por isso, mesmo sendo campeão, ele fica em segundo. Um ano muito bom, um título merecido, mas não uma temporada que define o nível máximo de pilotagem da Fórmula 1 em 2025. E aí chegamos ao primeiro lugar. E aqui, sinceramente, não existe muito espaço para debate técnico. E é óbvio que eu estou falando do Gabriel Bortoleto. Sacanagem, brincadeira. Max Verstappen foi o melhor piloto de 2025, de forma clara, de forma objetiva e talvez de forma ainda mais impressionante do que nos anos em que ele foi campeão com certa folga. O contexto é tudo. Verstappen não teve o melhor carro durante boa parte da temporada. Em vários momentos, ele sequer tinha um pacote claramente capaz de brigar por vitórias de forma consistente. Mesmo assim, ele sempre esteve ali, pontuando, pressionando, forçando erros e esticando o limite do possível. A recuperação de uma desvantagem enorme no campeonato não acontece por acaso. Não é sorte, não é só estratégia, é execução repetida no mais alto nível. Classificações no limite absoluto, largadas agressivas, leitura de corrida impecável, gerenciamento de pneu, entendimento perfeito do que o carro podia ou não fazer. O Verstappen de 2025 foi uma aula constante de maximização. E talvez o ponto mais impressionante seja o efeito colateral da presença dele. A McLaren e seus pilotos erraram porque sabiam que não havia margem. Cada pequeno deslize era punido. A pressão psicológica foi constante. Vegas é um exemplo claro disso, mas está longe de ser o único. Quando você sabe que alguém está vindo atrás, alguém que não desperdiça nada, o erro fica mais próximo. Claro, houve Barcelona, um momento de cabeça quente, um erro grande, um erro caro. Mas Fórmula 1 não é uma corrida isolada, é uma maratona de 24 etapas. E ao longo dessa maratona, ninguém manteve um nível tão alto e tão constante quanto o Verstappen. Os números confirmam isso, mas eles não contam nem metade da história. Mais vitórias, mais pole, mais voltas liderada, mas, acima de tudo, mais impacto, mais influência direta sobre o campeonato. O fato dele ter chegado vivo a uma decisão de título, mesmo sem o melhor carro durante boa parte da temporada, já diz tudo. 2025 também levanta uma questão importante sobre o futuro. Até quando um piloto desse nível vai aceitar projetos que não entregam imediatamente? Até quando o grid vai conviver com alguém que redefine o que é extrair 100% de um carro? Porque se a Red Bull não acertar plenamente os próximos ciclos, é difícil imaginar que o Verstappen vai simplesmente aceitar isso sem considerar outras opções. No fim, esse ranking é simples: Verstappen, Norris, Leclerc, Russell e Piastri. Não baseado em hype, não baseado apenas em estatísticas cruas, mas em leitura real da temporada, contexto e performance sob pressão. Agora, como sempre, quero saber de vocês, porque se tem uma coisa que a Fórmula 1 nunca foi, é unânime. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E se vocês quiserem os melhores produtos da Fórmula 1, vai no link da descrição, vai na loja da Auto Fórmula e usa o cupom MOTOR01, que além de ajudar o canal, você garante 10% de desconto. E se você quiser entender como o Senna dominou a Fórmula 1 na chuva, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!